Quantas músicas você escreveu e qual foi a primeira? Olha, eu fiz muita música já. Eu acho que músicas gravadas, seja por mim, seja por outros cantores ou cantoras ou grupos, já tem quase 500, assim. Que eu sei porque a gente vai editando, a gente tem que editar as músicas para receber o direito autoral sobre a venda de disco ou sobre a execução em rádio. Toda vez que a música toca no rádio ou na TV, a gente tem que receber um direito autoral sobre aquilo. Mas, e para isso tem que ter isso organizado dentro de uma editora e tal. Então, por isso que eu sei esse número, porque na verdade eu não sei exatamente, mas são quase 500 por aí, entre 400 e 500. É muita música, mas também são 30 anos aí de carreira fazendo música, então tem muita coisa, tem muitas parcerias com muita gente, tudo isso. Agora, a primeira, eu não saberia dizer exatamente a primeira que eu fiz, porque eu fiz muita música que depois eu desistia, via que não valia a pena e tal. Mas a primeira que eu gravei foi uma música chamada Estranheleza. Já tinha essa mistura no nome dela, da palavra estranha com a palavra beleza, né? Chamava Estranheleza. Eu gravei com a banda performática, que eu fiz parte. Antes de haver Titãs, eu fiz parte dessa banda, que foi formada por um artista plástico, que resolveu fazer uma banda que misturava performance, várias linguagens e tal, que era o Aguilar. E aí a gente gravou um disco, isso em 1981. Os Titãs começaram em 1982. E depois essa música acabou sendo gravada também pelo Belchior. Aí na aula, quando você era criança, qual música você ouvia? Eu ouvia um pouco de tudo. Eu lembro que na minha época eu tinha uma vitrolinha e os discos eram discos de vinil. Então tinha os grandes, que eram os long plays, os LPs, e tinha os pequenos, que eram os compactos. Tinha uma música de cada lado e tinha o compacto duplo, que tinha duas músicas de cada lado. E aí eu ouvia coisas da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, do Calhambeque, tinha um compacto com duas músicas dos Beatles, que eu adorava. E eu ouvia muito disquinho de história também. Tinha uma coleção chamada Disquinho, que os discos de vinil, nem sei se vocês sabem o que é disco de vinil, porque depois mudou para o CD, depois mudou para o MP3, então foi uma mudança que foi largando. Mas muita gente está voltando a escutar disco em vinil, que é esse disco que gira na vitrola e tal. E os da coleção Disquinho eram muito bonitos, porque eles eram coloridos, cada um tinha uma cor diferente. E as músicas eram muito boas, feitas pelo Braguinha, que é um compositor brasileiro, que compôs muitas canções para as histórias da coleção Disquinho. Ele que fez aquelas clássicas, quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Dom Ratão caiu na panela de feijão. Fez várias. Enfim, essa é que eu me lembrei agora. Mas era muito legal, eu adorava escutar a história no disco e adorava a música também, desde muito pequeno. Aí quando eu fiquei mais adolescente, assim, já com 10 anos em diante, aí eu passei a comprar meus próprios discos, então eu ia na loja, escutava o disco na cabine, escolhia e tal. Aí juntava dinheiro durante, sei lá, um mês para poder ir lá comprar um disco. Não era assim tão fácil como hoje em dia, a gente baixa tudo no computador com a maior facilidade, né? Naquela época tinha Que é um que outro juntar prazer uma grana também. durante um tempo para conseguir comprar um disco. Quando você era criança, você tinha aula de música e tocava e cantava? Olha, é bom que você fez essa pergunta, porque eu acho que aula de música na escola é uma coisa que deveria ser instituída, assim como a gente tem aula de artes plásticas ou artes visuais, né? Aula de pintura, desenho, tudo isso, ou escultura, ou colagem, essas coisas que a gente aprende na aula de artes, a gente poderia também ter uma aula de noção musical desde muito pequeno, e é uma coisa que não é obrigatória nos currículos do ensino fundamental, mas que eu acho que deveria ser, porque é uma linguagem artística muito poderosa, muito forte no Brasil, e um meio de expressão da cultura nacional muito importante, e é uma questão que eu adoraria ter tido, por exemplo, aula de música no primário, mas não tive.
Eu tive aula particular de violão durante um tempo, que não durou muito, mas deu para eu aprender os primeiros acordes. E daí eu me desenvolvi comprando aquelas revistinhas de cifra que vendiam na banca de jornal. Hoje em dia tem sites, né, de cifras para você aprender a tocar e tal. Mas eu acho super importante, acho muito legal que haja aula de música, acho muito importante na formação de qualquer criança. Você canta todo dia? Um dia já ficou cansado de cantar? Eu canto todo dia. Eu gosto muito de cantar, então não é uma coisa que me encha o saco. Mas eu fico fisicamente cansado quando eu tenho vários shows em seguida. Então, quando faço 4, 5 shows em seguida, chega no último dia, eu estou cansado e às vezes até um pouco rouco de tanto gastar a voz. Bom, entre algumas músicas que a gente visitou, está visitando, né, na semana, tanto para a sensibilização inicial da nossa equipe, que também se enveredou aí por um estudo maior do seu trabalho, quanto para as crianças, a gente passou por algumas músicas e uma delas, inevitavelmente, tinha que ser uma música, acho que fundadora, assim, na minha opinião, que é o Silêncio, fundadora desse movimento que a gente está conseguindo no colégio. Uhum. Então, essa pergunta aí vai em torno disso. Né? Legal. Eu ouvi a música do Silêncio, eu quero saber se na sua época tinha silêncio. Eu acho que sempre há silêncio misturado com som, né? O silêncio absoluto, esse de que eu falo na música, que é anterior a tudo, antes de tudo tinha o silêncio, né? Esse silêncio não existe, né? Nos tempos, e basta ter uma pessoa que já tem uma batida do coração dela, a respiração dela, então é impossível esse silêncio absoluto ser ouvido por alguém, né? Mas a gente está sempre convivendo com vários tipos de silêncio, né? Com gradações de silêncio, com graus. Você tem um som mais alto, mais baixo, você tem mais ou menos silêncio. Você tem a fala, mas você tem silêncio entre as palavras, ou entre os sons, né? Na música. Então o silêncio é como se fosse a matéria-prima para os sons acontecerem, para a fala acontecer, para as coisas acontecerem. Agora, eu acho que nos tempos de antigamente, quando não tinha carro nem avião, era mais silencioso do que é hoje em dia, sim. Mas eu não vivi esse tempo não, porque eu já nasci numa época em que tinha carro e avião, talvez menos do que hoje, mas tinha. E você lembra desse processo de como que foi, enfim, como que foi esse caminho para compor essa letra? Você se sentiu instigado por que movimentos? Enfim, como é que foi esse caminho para você? Ou isso, enfim, não me lembro exatamente, ela foi saindo, assim, não teve uma ideia a priori ou uma motivação a priori. Eu acho que, eu não sei se, por exemplo, se eu já sabia que iria chegar no silêncio quando eu comecei aquela enumeração. Antes de existir computador, existia TV e tal. Eu fui chegando, acho que através do processo de fazer mesmo essa enumeração até chegar. Eu não sei se tinha essa ideia a priori, vou fazer para chegar no silêncio. Geralmente, as ideias vêm durante o processo de feitura e não antes. Então, o próprio corpo a corpo com a linguagem vai me levando a caminhos onde as ideias aparecem. Às vezes eu parto até de uma ideia e chego a um resultado que é uma ideia completamente diferente daquela da qual eu havia partido, mas que é muito mais interessante, por causa que a poesia vai se fazendo assim, é um pouco assim que acontece. Corpo, né? Como um corpo a corpo, com a palavra. É como se a matéria mesmo do texto fosse trazendo os sentidos na hora que você começa a mexer com ela, né? Eu vi todas essas músicas e pensei, quando você estava pensando em uma delas, você pensou nas outras? Meio que uma provocação. Eu acho que não, eu acho que eu penso uma música de cada vez, assim. Quando eu estou fazendo uma, eu estou tão envolvido com ela que eu não estou muito pensando nas outras, não. Às vezes, claro, eu estou fazendo, a gente lembra alguma referência, alguma coisa, por exemplo, até mesmo para não se repetir, né?
Você está fazendo uma coisa, não, mas isso eu já falei em outra música, é melhor mudar isso aqui, sabe? Isso aqui não... quando eu sinto que estou me repetindo, eu tento evitar. Então, é meio, acho que cada uma, na hora de fazer uma música, seja em parceria, seja sozinho, é tão envolvente, a gente fica tão impregnado daquele sentimento, daquela melodia, daquele universo de sentidos e tal, que eu acho que não tem muito essa relação. A gente faz essa relação depois, né? A gente fala, fiz essa música 10 anos atrás, fiz uma outra que dialoga com ela porque fala de um tema parecido, alguma coisa assim. A gente pode fazer ao olhar depois de ter feito, mas enquanto está fazendo, eu acho que aquela música é única, a que está sendo feita. Como você transforma um poema em música? Olha, às vezes o poema vem antes e depois vira uma música, vira canção, vira uma letra de uma canção. Às vezes é o contrário, eu tenho uma melodia e aí vou encaixando as palavras e faço a letra em cima da melodia. E às vezes é junto, às vezes as coisas eu vou tocando e vem uma palavra, vem uma frase, daí eu mexo aqui, mudo a melodia, mudo a letra e vai saindo meio junto. Então não tem uma regra para compor. O que tem é assim, às vezes um poema escrito, ele se basta, ele não precisa virar canção. E às vezes é uma letra que pede para ser uma canção, parece. Ela pede para ser musicada, pede para ser entoada. E aí dessa entonação é que vem a força do sentido do que está sendo dito ali. Então você pode ter um poema lindo e tal, mas se você musica ele de um jeito meio forçado, meio inadequado, vai ser uma canção ruim. E você pode ter uma canção maravilhosa, mas se você escreve a letra, aquilo pode parecer banal, assim, porque a força está na combinação da letra com a melodia, principalmente. Acho que agora também a gente vai nesse encaminhamento, já que a gente começa a entrar nesse limite talvez não tão nítido entre a poesia e a música. O que você gosta mais de fazer, poesia ou música? Renato, você acha que existe muita diferença entre música e poesia? Então, a diferença eu falei um pouco, né? Eu acho que na música o texto depende muito, né, da sua entonação melódica para ter a força que tem para passar a emoção, para fazer sentido muitas vezes. E na poesia não, aquilo se basta, mas tem também a poesia visual, onde ela vai buscar uma forma de significar um pouco mais através dos recursos visuais, seja da fusão com uma imagem, seja do tipo de letra, da disposição delas, né, no espaço. Agora, eu gosto das duas coisas. Aí a primeira pergunta, eu gosto das duas coisas, não tenho assim uma preferência. Se fossem me perguntar a coisa que eu mais gosto de fazer como intensidade, assim, eu acho que é fazer show. A coisa do palco é uma sensação muito única. Às vezes eu acho que eu faço discos só para poder fazer show, porque eu gosto muito dessa troca de energia com as pessoas, descarrego de energia que tem, né, em cima do palco, é muito intenso, muito bacana. Mas como criação, eu acho que fazer música ou fazer poesia, quando a gente faz algo que satisfaça, assim, que você chegou aonde deveria ter chegado de alguma forma, quando você conseguiu fazer com precisão uma coisa que te satisfez, eu acho que ali as duas coisas são muito gratificantes, seja uma canção, seja um poema, não tem muito uma escolha. O que tem é que a música é mais coletiva, né? Tem muitas parcerias, você toca música no show com várias outras pessoas, você faz show para muitas pessoas, você dança em espaços onde está tocando música, numa boate, numa discoteca, você convive com músicas em espaço público, enquanto que o ato da escrita, da poesia especificamente, é muito mais solitário. Você se debruça sozinho na página para ler, você escreve sozinho, não tem muito parceria em poema, isso tem em canção. Então tem essa diferença assim um pouco.
Apesar de que isso vem mudando também, né? Porque a música tem essa coisa coletiva, mas cada vez mais as pessoas ficam escutando música de headphone, dentro do ônibus, nos lugares. Então, não sei, a gente também está vivendo uma época que isso vem mudando. De alguma forma também tem os saraus de poesia, onde a poesia oralizada, né, falada, é objeto de um espetáculo coletivo também, enfim. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a música tem uma coisa mais de troca, assim, que a poesia tem uma atitude mais individual, tanto na feitura como na recepção, né?